A paz do Senhor Jesus, amém? A todos os irmãos, que Deus venha nos abençoar grandemente, amém? Eu estou aqui mais uma vez para nós estudarmos um pouquinho sobre a palavra, e hoje nós vamos começar a estudar um tema muito interessante na Bíblia, não é? O tema é a origem da igreja, não é? Como surgiu a igreja, de que maneira surgiu a igreja, por que o Senhor Jesus estabeleceu a igreja no mundo, para que é feito a igreja para nós cristãos, né? Aonde, quais são os textos que aparecem na Bíblia, no Velho Testamento, que fala sobre a igreja, e no Novo Testamento também o significado da igreja para o povo cristão. É esse estudo que nós vamos fazer sobre a origem da igreja. Vai ser 13 aulas, amém? Vai ser 13 aulas que nós vamos trabalhar sobre a origem da igreja, amém? Nesse estudo, e eu conto com a colaboração de todos vocês aí do grupo de teologia Maranata, amém? Você aí que pode participar desse grupo de teologia, desse estudo de teologia, você aí em Moçambique, na África, você aqui no Brasil, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, né? Certo é que o termo desigrejado está crescendo muito hoje, né? As pessoas estão saindo da igreja achando que pode ser igreja sozinho, sem uma comunidade, né? Mas só que isso biblicamente não é verdade, né? Então é isso que nós vamos trabalhar aqui nessas 13 aulas sobre a igreja. Por que você tem que ir para a igreja? Qual o significado da igreja, né? Então eu conto com todos vocês nessas aulas, e essas aulas e isso tudo vai ser postado lá no meu canal do YouTube, arroba Vida Eterna com Cristo, também vai ser postada no Facebook também, Escola de Teologia Maranata, e que nós possamos ser abençoados também no grupo de estudo lá, Visão de Águia, o grupo de obreiros, Visão de Águia, e que Deus venha nos abençoar grandemente nesta aula, nesses estudos aqui sobre a igreja, não é? A primeira aula nós vamos tratar sobre a origem da igreja, amém? Nós vamos tratar aqui nessa primeira aula sobre a origem da igreja. Qual é a origem da igreja? Como é que ela surgiu? Amém? E o texto que nós vamos trabalhar primeiro, nós vamos ver Atos 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38, ele vai nos dizer assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós já podemos ver aqui que Pedro ele já nos auxilia a nos arrependermos, não é? E para que nós sejamos batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão do pecado, e nós vamos receber ali automaticamente no batismo a unção do Espírito Santo, não é? A igreja, meus irmãos, é a família de Deus. A minha igreja ela é a família de Deus, comparada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Amém? Então a igreja, meu irmão, é a família de Deus, né? Comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então Deus ele formou a igreja, e Deus ele comprou a igreja com o sangue de Cristo e selou a igreja com o poder do Espírito Santo. Amém? Agora, meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura mais abrangente, porque uma das regras da hermenêutica é um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, nós vamos ler o contexto de Atos 2. Vamos ler Atos 2, do 1 ao 2. Vamos ler o 37 e o 38 para nós ter aqui uma referência do texto. Então, nós vamos ler Atos 2, vamos ler o versículo 1 e o 2, depois o versículo 37 e também o 38, para que nós possamos ter o contexto daquilo que vai ser ensinado aqui nessa primeira aula sobre a igreja. Vamos lá? Atos 2, do 1 ao 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 37. Ouvindo eles isto,
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? No 38, e disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Este é o contexto aqui desse versículo, desse capítulo de Atos 2. Uma das imagens bíblicas mais interessantes a respeito da igreja pode ser contemplada a partir dessa expressão, o corpo de Cristo. Amém? E tal expressão, meus irmãos, ela vai revelar que a igreja não é uma mera associação, mas uma instituição orgânica e divina que foi estabelecida pelo próprio Deus. E você se sente conscientemente parte desse corpo? A igreja de Deus, o corpo de Cristo? Só faz parte da igreja, irmão, o corpo de Cristo, quem é regenerado, justificado, santificado pelo Senhor Jesus e selado pelo Espírito Santo. Aí sim você vai fazer parte do corpo, quem é regenerado, quem é justificado, quem é santificado pelo Senhor Jesus e selado pelo Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, é muito importante aqui, nessa passagem, afirmar que a natureza da igreja é celestial, pois não nos carregamos, não nos congregamos a ela por mera vontade humana, mas pela obra de Cristo na cruz, mediante ao arrependimento e fé na força do Espírito Santo, porque se fosse pela nossa própria vontade, nós não iremos para a igreja, na verdade. Se você não é selado, se você não selado pelo Espírito Santo, por Cristo na cruz, mediante o arrependimento e a fé na força do Espírito Santo, nós não iremos para a igreja, né? Então a igreja não é humana, a igreja é divina, a igreja ela é celestial. E para você fazer parte dessa igreja, você tem que estar selado através do Espírito Santo. Uma rápida leitura, meus irmãos, do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, lá em 1 Timóteo 3,15. Então, Paulo vai falar que a igreja ela é coluna, é firmeza da verdade. E Pedro a chamou de geração eleita, em 1 Pedro 2,9. Então, a igreja ela é coluna, ela é firmeza e ela também é uma geração eleita. E nesta lição, nós mostraremos o que a Bíblia, de fato, revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclesia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas e uma instituição, é uma instituição divina. Então a igreja não é meramente uma instituição, né? Mas ela é uma instituição divina. E a palavra-chave para essa primeira aula é igreja, o povo de Deus na Bíblia e na história. Então vamos trabalhar aqui o primeiro ponto, o povo de Deus na Bíblia e na história. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o termo hebraico qual é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. E nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia ou ato de reunir-se em assembleia. E dessa forma, qual é descrito como o povo reunido em Deuteronômio 4:10, especialmente no dia em que estivesse diante do Senhor,
teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e farei com que ouçam as minhas palavras, para que aprendem a temer-me todos os dias que na terra viverem, para que possam ensinar a seus filhos. Também ela era a congregação do povo em Juízes 20, versículo 2. Também ela é multidão em 1 Samuel 17, 42. Ela também é falada como congregação em 1 Reis 8, 22. E congregação de Israel em 1 Crônica 13, versículo 2. E também ela é chamada de grande ajuntamento em Neemias 5, versículo 7. O termo qual, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel, não é? Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Então é uma congregação, um ajuntamento de pessoas para fins culticos para adorar ao Senhor ou não. E já no Novo Testamento, meu irmão, o termo grego é eclesia, se refere à igreja cristã. O termo grego eclesia, ela vai se referir à igreja cristã. Contudo, meu irmão, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, não é? Mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo, como diz Efésios 3, 6 e Atos 20, 28. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, Efésios 3, 6, e você também pode ver isso em Atos 20, 28 e Apocalipse 5, 9. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus, como diz Atos 12, 5 e Atos 13, 1. Não é apenas, meus irmãos, um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúne para adorarem a Deus. Jesus, por exemplo, meus irmãos, usou o termo eclesia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue, Mateus 16, versículo 18. E desta forma, o uso paulino de eclesia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Então a palavra eclesia sempre vai designar, sempre vai dirigir para a comunidade dos salvos. Assim nós vemos Paulo saudando a igreja em 1 Coríntios e ensinando as igrejas em 1 Coríntios 7, 17, disciplinando o uso dos dons na adoração de igreja em 1 Coríntios 14, 4, e dando diretrizes à igreja em 1 Coríntios 16, no verso 1. Já na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, não é? Evidentemente, meus irmãos, a tradição ali protestante, ela vai rejeitar esse conceito, visto que ele não reflete o contexto ali do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha, não é? E desconhecida. Então não se conhece ali a figura de Pedro como igreja, totalmente desconhecida. Após a reforma, a tradição protestante
procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Então, ela vai dar ali um sentido mais bíblico do que é a igreja de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Então, é uma grande denominação protestante histórica. A igreja ela é definida como uma congregação local, uma igreja, um ambiente, quatro paredes, não é? De pessoas generadas que são regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Então você se torna igreja. Por outro lado, meus irmãos, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo e a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão escritos no céu, como diz Efésios 1, 22, 23, Efésios 2, 22, Hebreus 12, 23. E o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. Vai ser ali mostrado, né? O termo eclesia, Jesus severa em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento, que empregam a palavra grega primária para a igreja, eclesia, composta com a preposição ek, fora de, e o verbo galeão, chamar. Logo, eclesia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século IV a.C., nos escritos de Heródoto, Xenofonte, Platão e Eurípides. Estes conceitos de eclesia prevaleciam especialmente na capital, Atenas, onde os líderes ali daquela capital, políticos, eram convocados como Assembleia Constituinte até 40 vezes por ano. Então, até 40 vezes por ano ele era convocado como Assembleia, como ajuntamento de pessoas ali naquela cidade de Atenas. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento, em Atos 19, 32 ao 41. Por exemplo, eclesia refere-se à turba enfurecida de cidadãos que se reúnem em Éfeso para protestar contra os feitos do ministério de Paulo. E na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus, como diz Efésios 2, versículo 19. Eclesia, meus irmãos, é sempre empregada às pessoas e também identificada às reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Amém? Agora nós vamos trabalhar o segundo tópico, que vai nos falar a igreja como criação divina. Nós vamos aprender aqui no segundo tópico, no segundo ponto, a igreja como criação divina. Meu irmão, a igreja como um ideal de Deus, desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele em sua essência. Ela é um projeto divino,
como também nos elegeu nele Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, como diz Efésios 1:4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um ministério que estava oculto em Efésios 3:3-6. Esse ministério que foram revelado era exatamente a igreja na mente de Deus. Portanto, meus irmãos, a igreja já existia na mente do Senhor, na mente de Deus. O amor de Deus fez com que ele provasse um plano para a salvação. O homem caído assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. A igreja como uma realidade concreta, como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início ali da igreja aconteceu na plenitude dos tempos, mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Gálatas 4:4. E desta forma, meus irmãos, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, versículo 10. Então ali surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Depois de tudo isso aí surge essa pergunta: quando a igreja passou a surgir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta, quando ela se estabeleceu na sua forma concreta, e a maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Não se cita a igreja ali, nem no evangelho de Marcos, nem no evangelho de Lucas e nem em João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro, Mateus 16:18. Ele vai citar, mas como um evento lá para o futuro. A igreja no Pentecoste, depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Atos 2:47. E desta forma, meus irmãos, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta agora. Quando o Espírito Santo é derramado ali no Pentecoste, após a ressurreição de Jesus, em Atos 2, do 1-2, o Espírito Santo é derramado ali, quando aquelas pessoas estavam reunidas, 120 reunidas, no mesmo propósito, o Espírito Santo é derramado ali, em Atos 2, do 1-2. A igreja surge como a ideia de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecoste. Ali, quando o Espírito Santo derramou o Espírito sobre aqueles 120, ali a igreja surgiu de concreto, ali no derramado do Espírito Santo em Pentecoste, em Atos 2. A origem da igreja. Quais é a origem da igreja? Várias são as razões, meus irmãos, para crermos que a igreja teve sua origem, ou pelo menos foi publicamente reconhecida pela primeira vez no dia de Pentecoste, em Atos 2. Embora na era pré-cristã Deus certamente se associasse a uma comunidade pactual de fiéis, não há evidências claras, meus irmãos, de que o conceito de igreja existisse no período do Antigo Testamento. Não tem nenhuma evidência clara de que o conceito de igreja existisse no período do Antigo Testamento. Ao citar expressamente eclesia pela primeira vez em Mateus 16:18, Jesus ele falava de algo que iniciaria no futuro. Edificarei, no grego,
oikodomeso, e é um verbo no futuro simples, não uma expressão de disposição ou determinação. Então, essa palavra oikodomeso é um verbo para o futuro, como diz Mateus. Na condição de corpo de Cristo, é natural, meu irmão, que a igreja dependa integralmente da obra concluída por ela na terra. A sua morte, ressurreição e ascensão e da vinda ali do Espírito Santo, como diz João 16:7, Atos 20, 28 e 1 Coríntios 12, versículo 13. Amém? Lucas não emprega a eclesia no seu evangelho, você não vai ver Lucas empregando a palavra eclesia ali no evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Então essa palavra eclesia não vai aparecer em Lucas, mas vai aparecer 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Este fato, meus irmãos, sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangido em Atos 2. Imediatamente após aquele grande dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes reunidos, a igreja começou a propagar ali poderosamente o evangelho, conforme foram preditos pelo Senhor ressurreto em Atos 1:8. E a partir daquele dia, a igreja continuou a propagar-se e a aumentar no mundo inteiro, mediante o poder e a orientação daquele mesmo Espírito Santo. Amém? Agora vamos partir para o terceiro tópico, a igreja como a comunidade dos santos. Nesse terceiro tópico, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a igreja como a comunidade dos salvos, a comunidade dos santos, regenerados pelo sangue de Cristo. Nós somos regenerados pelo sangue de Cristo. Meu irmão, lá no Pentecostes, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:38. E com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Então a pessoa vai se arrepender dos seus pecados, não é? Vai confessar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador e vai se batizar em nome de Cristo. É em nome do pastor? Não, é em nome de Cristo. Arrependei em nome de Cristo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. Então são pessoas regeneradas que publicamente fizeram a profissão de fé diante dos irmãos ali dentro da igreja, não é? O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Você tem que se converter e publicamente confessar Jesus, não é? Se batizar em nome dele e continuar na caminhada. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoia. Traduzido aqui por arrependimento, significa uma mudança de mente. A metanoia significa uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de direção. É a mesma coisa de que você está aqui dirigindo numa avenida e você entrou numa rua sem saída. Você não vai arrebentar o muro, a casa para continuar, não. Você vai parar o carro, vai virar o carro e vai voltar. Ela vai procurar uma nova direção. Metanoia do mesmo jeito. Você, a partir do momento que você conhece Jesus, você vai ter uma mudança de vida. Você vai ter uma transformação. Pessoas que estavam no pecado a caminho da condenação eterna, mas que graças ao evangelho tiveram sua vida transformada, mudaram de mente, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes, amém? Por meio do Espírito de Deus, somos batizados
no corpo de Cristo, a igreja então passamos a fazer parte dela, parte da igreja. Nós somos batizados no corpo de Cristo, e a igreja, então nós passamos a fazer parte da igreja, parte do corpo de Cristo. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito, de uma mesma fonte. 1 Coríntios 12, 13. Não importa se é judeu, se é grego, não importa o que você era, mas se você é batizado com o mesmo Espírito, não é? O batismo é para todos no mesmo Espírito. O batismo de Cristo é do Espírito Santo. Meu irmão, o apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecoste a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo, em Atos 2, 38. Assim, meus irmãos, nós podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, em Atos 1, 4. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formado à igreja, como diz 1 Coríntios 12, 13. Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selado pelo Espírito Santo. E nessa lição vimos como surgiu a igreja. Na verdade, nessa lição nós vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente, meus irmãos, no plano de Deus até se estabelecer ali no Novo Testamento após a morte de Cristo e a ressurreição e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Amém? Então nasceu ali no coração de Deus, depois ela se concluiu ali com a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A igreja, portanto, meus irmãos, não foi idealizada por homem algum, não foi. Não foi o homem que inventou a igreja, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. A igreja não foi feita pelo homem e não está fundada em teses humanas. O seu fundamento, o fundamento da igreja, meu irmão, é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. É um grande privilégio nós fazermos parte do corpo da igreja de Cristo. Amém? Agora, meus irmãos, vamos revisar aqui, nessa primeira aula, o que nós aprendemos, né? Vamos revisar aqui os conteúdos que nós aprendemos aqui, né, nessa primeira aula. Primeira, a que se refere o termo hebraico quar, no contexto do Antigo Testamento? O termo quar, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Segundo ponto que nós aprendemos, a que se refere o termo grego eclesia, no sentido do Novo Testamento? O termo grego eclesia se refere à igreja cristã. Então, o termo grego eclesia, ela vai se referir à igreja cristã. Terceira coisa que nós aprendemos nessa primeira aula, onde a igreja estava desde a eternidade. Desde a eternidade, mas uma igreja estava no coração de Deus e foi idealizado por ele. Então, Deus idealizou a igreja dentro do coração dele. Amém? Quarta coisa que nós aprendemos, como se dá o ingresso de uma pessoa à igreja. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. A pessoa tem que se converter para Jesus para fazer parte
da igreja, se converter, confessar, se batizar e continuar na presença. Quinto ponto, por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja. Por meio do Espírito de Deus somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte dela. Nós somos batizados em nome de Jesus Cristo. A partir desse momento, nós vamos fazer parte da igreja, parte dessa igreja celestial. Amém? Então essa foi a nossa primeira aula. Eu quero deixar aqui leituras diárias para os irmãos. Amém? Eu quero aqui que os irmãos meditem na segunda-feira, Deuteronômio 4:10, povo de Deus reunido debaixo do Antigo Testamento. Na terça-feira, os irmãos meditam em Atos 20:28. A igreja foi comparada com o sangue de Cristo. Na quarta-feira, os irmãos podem meditar em Efésios 1, do 3 ao 6. A igreja idealizada em Deus. Na quinta, Mateus 16:18. A igreja como propriedade exclusiva de Deus. E na sexta, Atos 2, 42, 47. A igreja como uma comunidade dos salvos. E também no sábado, os irmãos podem meditar em 1 Coríntios 12, 13. A igreja selada com o Espírito Santo. Amém? Então, essa nossa primeira aula. Espero que os irmãos tenham gostado dessa nossa primeira aula sobre a igreja. Na segunda aula, meus irmãos, nós vamos falar a respeito, não é? Na segunda aula, nós vamos falar na segunda lição, a imagem bíblica da igreja. Na segunda lição, na segunda aula, nós vamos trabalhar sobre a imagem bíblica da igreja. Qual a imagem bíblica da igreja? O que a Bíblia tem nos dizer sobre a imagem da igreja dentro da palavra do Senhor. Amém? Espero que vocês possam ter gostado desse conteúdo, dessa primeira aula. Vai ser 13 aulas sobre a igreja. Amém? Que Deus ele venha nos abençoar grandemente para que nós possamos continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau.